170 TSI, 200 TSI, 250 TSI, 350 TSI. Afinal, Volkswagen, que nomenclatura é essa e quais as diferenças? Luciano, me ajuda a identificar que motor que tem o carro que eu tô vendo aqui na minha frente. É sobre isso que vai ser esse vídeo, fica aí que vai ser bem legal. E a gente vai falar, inclusive, por que a Volkswagen decidiu colocar essa nomenclatura. Eu trabalhava na Volkswagen na época. Bora pro vídeo. Buenas! Sejam bem-vindos ao Vento, Luciano Jacoude, quem vos fala, proprietário da oficina mecânica ao Vento, que fica aqui em Curitiba. Nós somos uma oficina mecânica especializada em Volkswagen, Audis e Porsche também, né? Ou seja, veículos do grupo Volkswagen. Se você deseja fazer uma revisão no teu veículo, o link está na descrição para você conversar com o meu gerente, com o Lucas, para você agendar a tua revisão, a tua manutenção. Legal? Hoje nós vamos falar sobre nomenclaturas atuais do Volkswagen e por que não? Falar também um pouquinho sobre o histórico de como é que vieram a ocorrer essas nomenclaturas. Talvez tenha alguns fatos curiosos, algumas coisas legais que vocês vão gostar de aprender. Mas principalmente falar sobre essa adesão, sobre essas nomenclaturas novas que a Volkswagen tem aderido, tem utilizado nos últimos anos, em especial para identificar qual motor tem no carro da frente. Antigamente a gente tinha, né, pessoal, era muito fácil identificar qual motor que o veículo utilizava. A gente tinha lá, bem no início, né, nos motores a ar ainda, os Volkswagen Sedans 1300, os 1500, 1600, né? Quem aí lembra do Volkswagen Sedan 1600S, o Fusca bizorrão, né? Eu durante muitos anos sonhei com um desse, porque meu primeiro carro foi um Fusca 1972 azul pavão e eu queria transformá-lo num bizorrão. Acabei transformando esse carro com motor de Subaru, mas isso é história para outro vídeo. Inclusive, se vocês querem mais vídeos sobre meus carros, sobre minhas histórias, deixa um comentário aí no canal que eu vou pensar em fazer vídeos mais sobre vídeos mais descontraídos, um pouco menos técnicos aí para a gente poder bater papo. Então a Volkswagen começou lá atrás, né, quando ela começou a diferenciar os modelos dos carros dela através dos motores que ela utilizava. Isso se tornou muito comum no mercado. Era comum, inclusive, até o nome do veículo em algumas montadoras diferenciar o motor que ele utilizava. A BMW, durante muitos anos, você não precisava saber que motor ia à frente do veículo, porque através do nome do veículo você já sabia. Ah, é uma 320. Opa, é um 4 cilindros 2.0. Eu já sei, né? Nessa geração a 320 é um 4 cilindros 2.0. Mas se fosse uma 328, a gente já sabia que se tratava de um 6 cilindros. Então era muito comum a gente saber isso. Ou, no caso das Mercedes-Benz, se era uma C180, uma C250 ou uma C280. A gente já sabia se tratava do modelo 4 cilindros ou 6 cilindros através do nome do carro. Mas a Volkswagen adotou ali na década de 80, 90, uma maneira de identificar os modelos dos veículos dela que nem sempre correspondiam aos motores, que é aquela nomenclatura muito comum, muito utilizada por aí, até em outras montadoras algumas coisas bem semelhantes. Na Alemanha tinha os modelos C, aqui nós nunca tivemos, que era o C de Comfort, e aí se estendiam toda uma linha de nomenclaturas de modelos. CL para Comfort Luxo, GL para Gran Luxo, GLS para Gran Luxo Super, o CD para Comfort Diamond e o GT para Gran Turismo, óbvio. E aí nós tivemos o Gran Turismo Super e o Gran Turismo Injection, que, na minha opinião, é o carro mais interessante para se ter dos hot hatches aí. Fã de Volkswagen, óbvio, fã de GTI. Então tivemos muitos desses veículos e muitas dessas alterações e até na década de 90 com a introdução da injeção eletrônica, o GTI foi o primeiro a receber o I após o GT, né, de injection, mas tivemos também CLI, GLI, GLSI, né, todos aqueles que recebiam o I de injection após o modelo, a gente já sabia ali que modelo de acabamento se tratava aquele carro. Mas nessa época era comum esses carros serem um GLSI 2000, para falar que ele era um GLSI de motor 2 litros, ou se ele era um 1.6 CL ou 1.8 CL, tinham as duas coisas. E isso vinha muito claro na tampa traseira dos veículos. E depois de um tempo caiu no desuso, mostrar o tamanho do motor na tampa traseira. Acontece, pessoal, que de alguns anos para cá, na última década, a gente teve aí o fenômeno do downsizing, ou seja, a gente colocar motores, né? A montadora passou a aplicar motores menores com a tecnologia de
injeção direta, de turbocompressor, para poder entregar potência de motores maiores, mesmo em veículos de grande porte, com motores 4 cilindros, às vezes até 3 cilindros, mas com potências relevantes, com potências que eram tão boas quanto de motores 4 cilindros de 2 litros de deslocamento, em motores 3 cilindros de 1 litro de deslocamento. A gente vai lembrar aí que 30 anos atrás, o motor de 2 litros do GTI tinha cerca de 110 cavalos e hoje o Up entrega mais do que isso num 3 cilindros turbo, de 1 litro de deslocamento. Então, pro marketing da fábrica, e veja, eu estava trabalhando na Volkswagen nessa época, eu me lembro muito bem da introdução dessas nomenclaturas. Quais nomenclaturas, Luciano? Como eu falei que eu ia explicar no início do vídeo. 170 TSI, 200 TSI, 250 TSI, 350 TSI. A fábrica decidiu o seguinte, o marketing da fábrica decidiu o seguinte: se a gente lançar um veículo de médio porte, SUV, como é o caso, por exemplo, vou colocar um exemplo aqui, a T-Cross, e esse veículo ficar claro para o usuário que esse veículo utiliza um motor de 1 litro, 1.0, que o mercado hoje já não vê com bons olhos, ele acha que um motor 1.0 é um motor fraco. Se a gente colocar na tampa traseira identificando que aquela é a T-Cross 1000, nós não vamos ter um bom resultado de vendas. Então a gente precisa identificar esses veículos agora de maneira diferente para o marketing. Por isso que eles trocaram a maneira de identificar os motores. E o que eles usaram como referencial? Ora, não vamos mais usar o tamanho do motor, óbvio que não. Não vamos usar o número de cilindros, óbvio que não. A potência seria muito diversa, porque em cada modelo, pessoal, sai uma potência diferente. Então eles colocaram o que, pessoal? O torque máximo que aquele modelo de motor entrega naquele modelo de carro. Como assim o modelo de motor entrega naquele modelo de carro? Ora, o 170 TSI, ele se refere a um motor 1.0 litro 3 cilindros que é vendido no Up com 170 Nm de torque. Só que esse mesmo motor 1.0 3 cilindros de 1 litro, ele é vendido na T-Cross, no Nivus, em outros modelos, foi vendido inclusive no Golf, com 200 Nm. Ora, Luciano, por que o motor do Up tem 170 e o motor da T-Cross, os outros motores de outros modelos maiores tem 200? Uma questão de calibração e algumas pequenas diferenças físicas ali, principalmente em questão de turbina, tá, pessoal? É para entregar mais torque mesmo. Então a fábrica fazia o quê? Um remap dentro da própria fábrica, tá? Ela alterava o tamanho de turbina e alterava a reprogramação de potência desse carro para entregar mais potência. Então aquilo que a gente faz aqui na rua, inclusive se você está interessado em remap, pode procurar o Vento, que eu estou já habituado a isso, eu vivi isso dentro da engenharia do produto na Volkswagen no Brasil, e hoje a gente oferece remap aqui não só para Volkswagen, mas para todos os veículos aí, especialmente os sobrealimentados, né, os motores turbo com injeção direta, focado em quê? Em entregar mais torque, mais prazer ao dirigir, mais potência. A fábrica fez isso nesse mesmo motor 1.0 litro TSI, para colocar ele em carros maiores. Aí ela entregava o 200 TSI, que era um motor de 200 Nm de torque máximo. E o motor 250 TSI era um motor 1.4 4 cilindros EA211, que ia no Golf, ia no Jetta, entrega também na T-Cross Highline, no Taos, né? Nos novos veículos, inclusive na Tiguan Allspace, que era a Tiguan de entrada. Esses veículos recebiam um motor 4 cilindros 1.4 litros que tinha 250 Nm de torque máximo, por isso a nomenclatura 250 TSI. E os modelos top de linha e esportivos, incluindo aí o Jetta GLI, o Golf GTI e a Tiguan R-Line, eles já recebiam um motor 2.0 TSI, EA888 de terceira geração, que era chamado o 350 TSI. Por quê? Porque ele entrega 350 Nm de torque máximo. Por isso que ele leva esse nome. Aí perceba, quando a gente já fala do GLI, do GTI, nem está escrito na tampa traseira que ele é um 350 TSI. Por quê? Subentende-se que falar no marketing que ele é um GTI, que ele é um GLI, é suficiente para o público, para o dono, para o proprietário entender que aquele é um veículo esportivo, né? Mas a Tiguan, por sua vez, como tem os dois modelos, tanto a 250 quanto a 350, ela vinha escrito também na tampa traseira. Então, se você sempre teve dúvidas sobre por que a Volkswagen fez isso, que de certa maneira ficou confuso, mas outras montadoras também fizeram, tá, pessoal?
É só a gente olhar que a BMW hoje vende a 328 e ela não é mais 2,8 litros de deslocamento. A 328 continua sendo um veículo 4 cilindros, né? Então, as outras montadoras também foram no caminho downsizing, só que não se adaptaram. A Volkswagen fez isso por conta, novamente, de marketing, como eu sempre já expliquei para vocês algumas vezes aqui no canal e sempre defendo. E, infelizmente, quem manda nos projetos da fábrica não é a engenharia, é o marketing, e isso foi mais uma jogada do marketing para poder esconder do público que eles estavam comprando um veículo 1.0 litro 3 cilindros ou 1.4 litros. Olha, não importa mais o tamanho do motor, senta no carro, sai para guiar, veja o prazer ao dirigir que esse veículo te proporciona, que tenho certeza que você vai tomar uma decisão de comprar o carro. Era esse o recado do marketing, e agora você, que é seguidor do canal da Alvento, vai saber identificar esses veículos com mais propriedade na rua. Isso é Alvento, somos mais que uma oficina.